Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 29 de setembro de 2025, agora são exatamente 11 horas 39 minutos e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, se torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, já em movimento, só para me movimentar mesmo, pegar a primeira corrida aqui no Jardim das Palmeiras e levar ali para Tristeza o primeiro desaforo do dia de hoje, porque eu já estou há mais ou menos quase 10 minutos, quase 10 minutos passando raiva e recusando o desaforo como se não houvesse amanhã. Como essa aqui está perto, pelo menos está perto para buscar, eu vou fazer ele para sair dessa região, né? Ir para uma região que eu julgo um tanto quanto mais interessante para seguir. Dito isso, então, olha que diaço maravilhoso de primavera. A temperatura deve estar batendo nos 20 graus, não tem uma nuvem no céu, patati patatá. Excelente para dar ali no meio, né? Excelente para dar ali no meio. Última segunda-feira do mês de setembro, que pra mim, na minha opinião, passou voando. Como é que é aquela música do Green Day? Me acorde quando wake me up, quando setembro acabar, né? Em inglês, eu não sei, não lembro exatamente, mas enfim, é mais ou menos isso. Quando vi, já era. Quando vi, acabou. E depois de amanhã já é outubro, né? Talvez o início do principal trimestre de trabalho para todos aqueles que trabalham com serviços, né? Não só aqui em Porto Alegre, mas imagino que no Brasil inteiro. Enfim, dito isso, então, vamos lá então pegar meu primeiro. Nem vi o nome do passageiro, tocou, já aceitei, já iniciei a navegação, já abri a câmera e já estou quase chegando. É aqui na Paulo Pontes. A sinaleira tá no amarelo piscante, o que não significa quase nada, porque essa sinaleira da Amapá com o Vicente Montejo não serve pra porra nenhuma. Porque quando ela tá aberta, todo mundo pode ir. E quando ela tá fechada, fica todo mundo parado. É uma coisa inacreditável, né? Os guris não conseguem se organizar. Então vamos lá então, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Estamos aqui no Centrão. 4, larguei a moça ali na Piranda Neto, daí na Santa Vitória, na próxima esquina à esquerda, já tocou o São João, zelador do prédio, e fazendo fofoca dos... como é que é o nome daquilo que eu não gosto? Não gosto não, mas que eu falo mal de vez em quando. Corretor de imóvel. Que ele tem horário de almoço dele bonitinho, veio aqui no centro, resolveu umas questões e reclamando que os corretores acham que ele está à disposição. Queriam lá fazer visita meia hora. Eu disse, não, meia hora eu tô no meu horário de almoço, diz ele. Volta depois da 1. Meio-dia 13. Uma figura, seu João. Zelador de um prédio lá na Santa Vitória. Lá na Tristeza, onde tá mais. O cara não tem um minuto de sossego. O cara não tem minuto de sossego, tia. Colega aqui de um K sedã preto me filmando enquanto eu falava com vocês, ó. Eu não peguei o nome dele. Enfim, pegar agora a próxima passageira, Flávia, eu acho. Acho que é a Flávia. Aqui no Pop Center, à direita, da Júlio. Leva ali para Venâncio Aires, no bairro do Bonfim. Meio-dia 35, parei aqui numa sombrinha, numa vaga de garagem. Na Dona Laura para divagar um pouco com vocês. Já fiz a minha quarta corrida, larguei na Venâncio ali. Depois já tocou na sequência no Bonfim, na Henrique Dias. E eu trouxe aqui para Dona Laura, a moça para almoçar. Eu não costumo falar sobre essas promoções, que é missão que o estagiário manda, porque eu sei que é aleatório, e sim, é aleatório. Eu parei de falar sobre isso a respeito, na verdade, um dia que teve um comentário de alguém que disse que eu era um queridinho da Uber e por isso que eu recebia as promoções. Eu percebi ali, o problema não sou eu, o problema é essa pessoa aqui. Enfim, né? Mas de fato é aleatório. Eu ainda não consegui achar um padrão nesses meus mais de 8 anos de pista. Na Uber não tem um padrão. Já passei por diversas situações: diamante, platina, azul, ouro, prata, bronze. Às vezes ganhando, às vezes não ganhando. Aceitação baixa recebendo, aceitação alta
não recebendo promoção. E já vi relatos também de todas as situações, e que eu concluí já na minha cabeça, eu nem me estresso mais com isso, que é aleatório. Acontece que a gente sabe, né? O lanche não tem lanche grátis. De fato, isso não é um bônus, isso é só uma troca. Porque primeiro o estagiário tira e depois ele te dá em forma de bônus. E sim, é assim que acontece. Esse final de semana eu tinha uma promoção para fazer 90 corridas, que eu finalizei ontem de tarde. Eu só comentei ontem de tarde quando eu estava finalizando, porque era o motivo para eu estar na rua, para tirar 140 pila da máquina. Que se tu pensar como bônus, como forma de bônus, ganhar 140 pila depois de fazer 90 corridas, parece ser ok, né? Só que talvez o que eu não tenha dito nesses últimos 3 dias, sexta, sábado e domingo, ou se disse, não fui explícito, não cuspi na tela, ontem talvez mais um pouco do que deveria, é que o valor das corridas baixaram em relação a dias anteriores, perceptivelmente, né? Ontem então foi descarado, né? No X era só 1,10, 1,20 as corridas, né? No Comfort era 1,60, 1,70, falando real por quilômetro. No Comfort era 1,60, 1,70, coisa que não vinha sendo assim. Não vinha sendo assim. Eu sei, porque depois que eu instalei o Gigo, e eu mais uma vez reconheço aqui que eu durante um bom tempo critiquei aqueles que usavam. Depois que eu usei o Gigo, eu não uso ele para decidir se vou fazer uma corrida ou não, não. Em relação a isso eu continuo com os meus critérios. Mas ele te joga na cara, né? O tempo inteiro tu tá vendo o abuso que o estagiário está te proporcionando. Dito tudo isso, hoje estou com uma promoção. Eu estou numa vaga de garagem. O carinha da área azul não vai chegar aqui e me tirar foto, né? Eu vi que eu estou numa área azul. Aliás, ali pra frente é área azul, mas aqui é vaga de garagem. Então aqui eu não estou ocupando a área azul. Então tu que não é IPTC não vai me multar. Ali o rapaz ali tá notificando os carros que estão estacionados ali. Eu tô com uma promoção nessa semana para fazer 90 corridas para R$240. Há muito tempo mesmo, que o valor desse bônus não é tão alto assim. Eu não lembro a última vez que foi, mas foi R$290, eu lembro o valor, mas eu não lembro quando foi, faz tempo já. A última vez que passou de R$200 para mim, pelo menos, o bônus, né? E normalmente esses bônus, quando são mais altos, eles são pro final de semana e não pro início da semana. Então, quando eu recebi lá, quinta, sexta-feira, quando eu recebi a notificação lá que eu tinha que optar pela missão, eu pensei, pá, fudeu, né? Semana que vem vai ser dispensação de raiva, assim, como se não houvesse amanhã. Porque R$240, se tu pensar como bônus, é sensacional. Mas ele já tá tirando desde a primeira corrida que eu fiz, que eu fui buscar lá no Jardim das Palmeiras e levei ali pra Tristeza. Ele já tirou pelo menos uns 2 pilinhas. E assim ele tá fazendo com todas as ofertas. Ele é estagiário, né? Quando eu cheguei no centro agora, antes de pegar o senhor ali, tocou umas 2 corridas, 1,10, 1,20. Olha, 777 no Comfort. Pegar na Mariante e levar pra Furriel, viagem de 3 km, 777. Essa corrida semana passada eu tava pagando 12 pila. 12 pila. Essa corrida, semana passada, eu tava pagando 12 pila. Tocou umas 2 ou 3 corridas, 1,10, 1,20 lá no centro. O X, eu fiz 1,40, se não me engano, a corrida que foi o Bonfim. Eu acho que deu 8 pila a corrida. Eu fiz, sei lá, 4, 5 quilômetros, faz as contas aí. E antes de eu pegar a corrida pro centro, que eu fui da Tristeza lá pra Siqueira Campos, levar o zelador que eu citei no take anterior, tocou uma corrida pra 10 pila, tava pagando 10 pila pra buscar 6 km pra fazer mais 5. Eu tinha que buscar no bairro Espírito Santo, eu tava na Pereira Neto, buscar no bairro Espírito Santo pra trazer pra Tristeza, se eu não me engano. Acho que era essa a corrida. 10 pila pra 11 km. Então assim, ó, é inacreditável o que esses aplicativos fazem com a gente. Eu me refiro agora a Uber, porque eu tenho feito Ubers quase que 100% já faz muito tempo.
né? Por opção minha, eu não gosto da 99. Eu tenho ranço da 99, não que eu goste da Uber, né? Deixa bem claro isso. Essa é uma opção minha. Eu sei que tem muita gente fazendo muito dinheiro no 99 e tá tudo certo, tá? É inacreditável e parece que agora não se preocupa mais em mascarar essa situação. Olha aí, ó, 12 pila para uma viagem de 12 minutos. Tá, dá para fazer essa aqui. Essa aqui dá para fazer para 5 km no Comfort. Eu tô só no Comfort. Pegar o André aqui na Vasco da Gama e levar para Frederico Mendes, eu acho que no DC. 12 minutos, 12 pilas. Na business aí por cima. Tá, então, tipo, não queria. Isso aqui não é nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de. É só um. Tô trazendo aqui. Ah, o sol tá pegando bem em cima de mim. De mim não, do celular. Vamos virar assim, fica um pouco pior, né? Um pouco menos fica menos pior. Enfim, só queria registrar essa situação, tá? Essas missões, elas são simplesmente ilusórias para mascarar e fazer de conta que tá dando um bônus pro motorista. Que na prática o aplicativo só retira o valor antecipado e te devolve depois de 4 dias. E o pior é que se por acaso tu não fizer essas 90 corridas, vai ter gente dizendo, então por que tu faz, Daniel? Por que tu opta em fazer essas campanhas? Porque é optativo, né? A gente pode simplesmente não selecionar ela lá e não participar dela. Porque se eu não fizer e não participar, eu só vou perder. Eu não vou recuperar o bônus depois de 90 corridas. Tu tá me entendendo? Pelo menos, entre aspas e muitas aspas disso, eu sei que quinta-feira provavelmente eu vou pegar R$240 de volta, que o estagiário tá me tirando, corrida após corrida. Agora, se eu não fizer essas 90 corridas, tá, 80 mais 10, ok? Se eu não fizer 80 corridas, eu só perdi. Eu só perdi. A gente fica de mãos atadas. E o que o estagiário ganha com isso? Ele coloca todo mundo online o tempo inteiro aceitando um monte de coisa pra conseguir completar as 90 corridas. Ontem de tarde era isso. Quem tava na pista era pra fechar a missão, eu não tenho dúvida disso. Porque o preço que estava sendo oferecido era ridículo. Era, como eu falei, era escroto, era, sei lá, terrível, assustador, ofensivo. Ofensivo. O preço que está sendo oferecido é ofensivo. Perdi as palavras. É raro, mas acontece. Larguei a moça ali no DC e quando eu finalizei a corrida, tinha uma dinâmica aqui na Vila Farrapos de 8,50. Tá, eu peguei mais 3, tá? É aquela mentira que o 8,50 aparece no mapa e tu te ilude. Mas enfim, daí eu vim pra cá só no Comfort, como continuo. E peguei uma corrida bem interessante. 37 pilas daqui da Vila Farrapos, onde estou entrando agora. Lá eu acho que é para o Hospital Espírita, a Clemenciano Barnaschi. Pelo número eu não identifiquei o local, mas imagino que seja. Só imagino, na verdade, né? Bairro Teresópolis, 37 pila, tá dando 35 minutos no Comfort. Boa corrida por horário. Queimar esse tempo e ganhar por ele, principalmente. Cadê a Laura? Cadê? Feito então. Trouxe a senhora aqui para o Hospital Santa Ana, no conjunto, no complexo, né? Do Hospital Espírita de Porto Alegre, que não sabe. Aqui no bairro Teresópolis. E agora vou chamar a Sombra para esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo, 1h30 da tarde. Já que parou de tocar, né? Vamos almoçar. Tô com uma preguiça de ligar X. O fume já são quase 2 horas da tarde. 10 para as 2, na verdade. Trouxe 2 senhoras lá da Arnaldo Boer, logo depois que falei que vocês tocou, para trazer aqui para o prédio comercial dos Rossi. Sempre pagando esse mico, né? Já falei, o suporte é bom. É que às vezes eu erro. E tá cada vez mais frequente isso. Tem que acertar essa posição aqui. Quando eu acerto, não tem quem tire. Porque às vezes eu erro. Enfim, trouxe aqui pro comercial do Rossi. Que delícia.
Alerta para sermos repugnantes. Eu sempre deixei na Ipiranga, na parada do bus ali. E nunca ninguém nem suspirou para questionar essa questão. Aí tinha que ter entrado 15 metros. Tá, 30 metros a distância da calçada para a portaria do prédio. Realmente tem um estacionamento ali na frente que tem uma cancela para entrar e outra para sair, porque é cobrado e tal. Mas qual a necessidade do cara atravessar 15 metros, 20 metros? É o espaço de 2 vagas de carro. Aí tinha que ter entrado ali dentro. Ah, não consegue? Não tinha um problema de locomoção, cadeira de rodas, bengala, qualquer coisa que o valha. Eram 2 senhoras jovens, saudáveis, sei lá, 50, 60 anos de idade. Pô. Ai, tinha que ter entrado ali dentro. É só no nosso, sabe? Vamos voltar ali então. Eu tava aqui, não falei, acho que esqueci, né? Eu tava aqui no posto do Planet. Posto que tem aqui na Cristiano Fischer, ao lado do Planet Ball. Almocei ali com todo o tempo com o Comfort ligado, não tocou nem pra mandar merda. Deliguei X, tocou X. Tá baixa demanda mesmo. E eu tô bem posicionado. Bem posicionado. Fazer uma xizinho só pra se movimentar. Pegar aqui na Dona Inocência, levar lá pra Zona da Aranha. Agora são 2h01 da tarde. Já tô indo buscar a Cláudia ali. Mais uma, só pra somar e passar raiva. E que tal? Gostou? Eu gostei. E assim como quem vai a merda, meu último passageiro deixei ele no Praia de Belas. Sai me arrastando em direção ao bairro do Menino Deus, sem saber pra onde ir. Sem nem sem documento, entrei na Botafogo. Eu olhei, Barbatana Barbearia. Assim mesmo, que vai a merda. Uma vaga na frente, 3 cadeiras vazias e o rapaz sentado mexendo no celular. Tá. Te busquei. E parei e cortei o cabelo. Assim que eu corto o cabelo, assim que eu me organizo. Atualmente, né, na época que eu fazia manutenção ali nas Zé Pneus da Nonoai, daí tinha um posto do lado. Eu aproveitava o tempo parado, que o carro tava parado, né, e colocava em dia o cabelo e barba e tal, enfim. Só que atualmente não é assim que funciona. A oficina da Cobb fica lá na puta que pariu, não tem nada do lado. Eu não consigo aproveitar o tempo parado lá, tem que ficar passando raiva com os colegas. Enfim, mas deixa eu mandar um abraço pros guris aqui da barbearia Barbatana Barbearia do Botafogo com Cícero Arendes. Aqui na minha direita, nas minhas costas da direita, tá a Rafael Saad. Bem no miolo do Menino Deus, do lado desse colégio famoso que é o Presidente Roosevelt, colégio estadual que tem aqui. Parei aqui, exatamente assim, parei, tava vazio, entrei, cortei o cabelo. Daí no meio do corte chegou o dono, o William, o dono da barbearia e tal. Daí eu tinha percebido, tinha me chamado a atenção, 14 pila Santo Inácio, vamos dar. Pegar a Marisa ali na Getúlio pra levar lá pra Santo Inácio, 14 pila. Eu tinha percebido quando entrei que tava completamente vazio o salão. A sala ali, a barbearia em si, tava vazia. Tinha cadeira e tal, meio perdido. Tá, mas tudo bem, eu só quero cortar o cabelo. Tipo, não tô aqui pra ficar, né, dando... Daí chegou o William, não sei o que, bababá, viu o carro, chamou atenção, tem até esse carro aí, não sei o que. Eu trocando uma ideia, tá, beleza, me apresentei. Daí chegou um outro cliente deles. E aí, como é que foi? Final de semana, muita barra, que merda, não sei o que. Começou uma conversa paralela. Entraram aqui na barbearia deles na madrugada de sexta para sábado, levaram tudo, eletrodomésticos, tipo TV, som, não sei mais o que, caixa de som, alguns aparelhos, enfim. Eu olhei pra esse cara, entraram aqui sexta-feira, sim, não sei o que, babá. Eu olhei assim, tinha uma grade, essas grades meio com problema, né, porque o pessoal arrombou e tal. E vocês já estão segunda-feira, entraram agora, de domingo para segunda, de sexta para sábado. Há 2 dias atrás. E vocês já estão na segunda-feira trabalhando firme e forte. Assim, a roda não para.
Esse é isso aí, meu bruxo. Parabéns pela resiliência e vamos dar pra cima deles, né? É isso aí, não podemos parar, não sei o que. Pá, então ali, ó, trabalhando, bombando a barbearia. Então queria te convidar, se por acaso. Não é jabá, porque eu paguei tudo direitinho e não tô recebendo nada por isso. Mas pra dar uma força pros guris mesmo, Bernardo e William. Primeiro que eu gostei do trabalho do Bernardo, foi o rapaz que me atendeu. Segundo que, pô, pra movimentar o negócio, né, tia? Se tiver por cortar o cabelo aí, fora da região, dá uma passadinha aqui em Botafogo com o Cícero Arantes. Barbatana Barbearia. Eu não peguei nem se eles têm arroba no Insta, essas coisas tudo aí. Que realmente não é jabá. É pelo, né? Enfim, é pra parceria mesmo. Tipo, uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda. Então tu tá blogueiro, diz ela. Então essas velhas completamente chapadas de remédio. Vinha ela. Chegou. Trouxe aqui pra Santo Inácio. Eu cheguei na frente dela, olhando a Getúlio, ela olhou com os olhos regalados desse tamanho assim. Que já estavam, na verdade. Efeito dos remédios, provavelmente. Pupila dilatada, sabe? E daí ela levou um susto assim, ficou olhando. E deu... Marisa! Dona Marisa! E ela assim, eu não acredito! O que é isso? O que tá acontecendo? Eu ainda vou ter problema com isso, sabe? Um dia eu vou pegar alguém mal-humorado que vai me denunciar por não sei o que. Vai inventar algum motivo. Veículo errado, sei lá o que. Mas no caso dela tudo certo. Ela entrou assim, do que se trata tudo isso, não sei o que. Diário de um Uber. Diário de um Uber? Isso, canal no YouTube. Tu tem um canal no YouTube? Tenho. Então tu tá blogueiro. Essa que foi a expressão que me pegou. Então tu tá blogueiro? Exatamente. Essa é a expressão. Agora eu tô blogueiro. Eu fui dar uma olhadinha lá no meu Insta. Tinha umas mensagens que eu não tinha lido ainda e tal. E aí teve um rapaz que me perguntou, não vi nem o nome dele. É melhor que eu nem saiba quem é que perguntou mesmo. É melhor que eu nem saiba quem é. Manda mensagem, boa tarde, não sei o que, papapá, tô começando, aquele papinho furado, sabe? Rua Quintino Bandeira, agora são 4h36 da tarde, tô indo buscar o Gisandro do outro lado da Farrapos para levar para Professor Langedonc, no bairro Petrópolis. A mensagem do rapaz é o seguinte: estou começando não sei o que nos aplicativos, queria que desse uma dica. Eu vou dar a dica pra ele, vou dar a dica pra ele aqui. Ele me perguntou no Insta, eu vou responder aqui. Lá eu fiquei com preguiça. Aonde tu fica parado no centro esperando a dinâmica? Ai meu Deus, que baita pergunta, né? Mostra, na minha opinião, o amadorismo e a inexperiência e o despreparo completo deste rapaz. Enfim, meu bruxo, eu acho que tu não me acompanha valendo, né? Ou deve ter caído de paraquedas algum vídeo meu no teu feed. Mas primeiro que eu não paro. Sim, eu paro para esperar a corrida na rua que eu tô, no primeiro lugar que tiver condição de parar. Mas eu não fico parado esperando dinâmica. Nem no centro, nem no Moinhos, nem no raio que o parta. Se eu tô lá e ela estiver lá, mete. Caso contrário, eu nunca fico parado esperando dinâmica. Eu nunca fico parado esperando dinâmica, tá? Agora, aonde tem dinâmica no centro, daí tu vai ter que aprender na marra. Fazia tempo mesmo que não vinha uma dessas pra mim. De vez em quando elas reaparecem com uma frequência bem menor, é verdade. Vim buscar aqui na Barão do Amazonas uma viagem ali pro bairro Três Figueiras. Era um consultório veterinário. Pensei, não vai ter pet, né? Não vai ter. O pessoal tá ligado, aplicativo, Uber Pet, aquela coisa toda. Tinha Shih Tzuzinho, coisa mais querida no colo da senhora. No colo ainda, sem caixinha, sem porra nenhuma. Mas comigo não vai. Não vai. Eles tentam, né? A tenteada sempre é livre, sabe por quê, né? Porque todos levam 20 para 6 da tarde. Artificial?
Tá de chorar no cantinho, sabe? Tá de chorar no cantinho. Eu diria a Sandra Nunes, minha ex-chefe. 6h05 da tarde, tô aqui na rua Dona Eugênia, bairro Santa Cecília, onde eu trouxe um rapaz pra uma mínima do Comfort ali da Itaboraí 400. Ali eu não posso cancelar, sabia disso? Já contei essa história pra vocês? Já contei as duas vezes não, mas duas oportunidades, ambas com o Argo Vermelho lá atrás. O Argo Vermelho eu tive ele em 2000, antes da pandemia, 2020 eu acho. Ele da Localiza, se eu não me engano. Foi antes da pandemia. Durante a pandemia era o Argo Prata. Era o K Prata, o caralho voador, vocês lembram? O Argo Vermelho eu acho que era 19. Teve a vez da cadela que mijou no meu carro. E teve a vez do pote de sorvete que o velho virou no meu carro. Sujou o banco. As duas vezes eu cancelei na Itaboraí. Na sequência tocou no Zafre, eu fui no Zafre, Ipiranga, e recusei porque era rancho. Aconteceu exatamente nessa sequência. E daí na terceira corrida, na sequência, uma das vezes eu peguei um casal de rapazes que tava com a cadelinha numa bolsa, cadelinha assustada. E no que eu entrei no carro, na Ramiro Barcelos eu peguei 18 pila pra Condor. Não vamos na Condor. No que eu entrei no carro, a cadelinha de tão assustada que tava, mijou. Essa foi uma das vezes. Eu parei na frente do Zafra da Fernandes Vieira e cobrei R$250 deles, na época, na maquininha que eu tinha, pequenininha, aquelas minizinhas. Não existia Pix na época, pra vocês verem como faz tempo isso. Essa foi uma das primeiras vezes. Cancelei na Itaboraí, na sequência tocou no Zafre, não peguei porque tinha rancho. E a terceira corrida. E a outra vez, cancelei no Itaboraí, não peguei no Zafre porque tinha rancho, daí fui buscar no Zafre da Fernandes Vieira. Fui vazio, provavelmente, não lembro. E daí no Zafre da Fernandes Vieira peguei uma senhora e um senhor. Eu acho que era filho e pai, se não me engano. E estavam cada um com duas sacolinhas de supermercado, beleza. E daí no desembarcar, viagem curtíssima, era da Fernandes Vieira para Garibaldi, bem na esquina com a Independência, do lado esquerdo, bem na lomba, na sinaleira. E era o final de tarde isso aí. Não, era meio de tarde, sei lá, não interessa, não vem ao caso. Daí na hora que ele foi desembarcar, ele estava sentado na direita, se arrastou para sair pelo lado esquerdo, que eu parei do lado esquerdo. E daí no se arrastar, ele virou um pote de sorvete que ele tinha dentro de uma das sacolinhas. Provavelmente estava aberto e estava comendo antes de me esperar. E virou todo o carro assim, sorvete, assim, rasgou o banco ao meio, assim, rasgou entre aspas, né? Olha, viagem de 600 metros para 10 pila. Só que eu tenho que buscar 6 minutos, mas vamos dar. Tá uma merda, sabe? Mas tá bom pra caralho. Pegar lá em cima na rua do Americano, só pra finalizar a história, tu não me chamar de louco. Não que eu não seja, mas não vou te entregar isso de bandeja. Pegar na rua do Americano e trazer pra essa academia que tem aqui na Protásio, a Profit 666. 10,68. É uma mínima com mais 3 no Comfort. Isso é o melhor que eu tenho conseguido hoje. As corridinhas curtinhas assim, depois de esperar 2, 3, 5, 10 minutos às vezes. Porque qualquer viagemzinha média ou longa tá infazível, literalmente. E as curtas, valor mínimo. E daí esse casal, a senhora, essa que virou sorvete no caso, né? A senhora que foi a que pediu, só jogou um cartão dela, um cartão de visitas assim no meu colo, jogou assim pra mim. Vai lá lavar o carro e depois tu me cobra, dizendo. Uma arrogância, um nojo assim, sabe? Eu saí puto da cara, não sabia pra onde eu ia. Daí eu fui ali na época, a Liga dos Motoristas, lembram a Liga? Não sei se existe ainda. Tinha uma base ali perto da rodoviária, onde tinha uma garagem e tal. Tinha uma lavagem, tinha corte de cabelo, tinha um almoço também. A ideia é sensacional, né? Como uma parada para aplicativo, mas não deu muito certo. Não sei exatamente o que aconteceu. Fechou em seguida. Eu me lembrei, vou ali na Liga, vamos ver se eles têm lavagem, né? Se eles emitem nota.
Daí tinha direitinho. Fui lá, eles olharam o banco, assim, pá. Ah, dá pra fazer. E daí fizeram, em 1 hora fizeram a lavagem, secaram direitinho. Daí me deram a nota fiscal, acho que foi R$ 85 que eles me cobraram na época. Cobrei do aplicativo. Liguei o aplicativo, peguei uma corrida. Quando eu tô fazendo aquela corrida, durante a corrida já entrou os R$ 85 na minha conta. Foi super rápido. Foi a única vez, por sinal, que eu precisei acionar o aplicativo da Uber, ou qualquer outro que seja, para ressarcimento de despesa de lavagem, né? E essas foram as únicas 2 vezes que eu tive esse tipo de problema também. Já comentei aqui outro dia, já vomitaram no meu carro, mas nada coisa assim que eu tivesse que fazer um esforço, uma dedicação, qualquer coisa parecida. Sempre eu consegui resolver de uma forma comigo mesmo. Enfim, essas 2 histórias começou eu cancelando na Itaboraí 400. Os motivos dos cancelamentos eu não lembro, mas eu sei que uma vez tinha um bebê. Era uma senhora com bebê e tal, e eu não quis levar porque bebê de colo, além de ser uma irresponsabilidade da parte do pai, né? Pode me dar uma multa numa esquina aí e tal, por nada. E a outra vez eu não lembro por que eu cancelei na Itaboraí 400. Desde então, toda vez que eu recebo ali, que eu aceitei corrida para buscar, eu faço. Claro, vai ter alguma situação que vai acontecer que eu não vou fazer. Eu vou ter que preparar para lavagem na sequência. Fluindo bem. Para esquecer, sabe aqueles dias para esquecer? Esse foi um dia para esquecer. 9 horas da noite, 9h01 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre, já estou aqui na Avenida Campo Icaraí, já em direção ao Cafofo do Sol, off. No início desse vídeo falei lá a questão da missão, que o estagiário ia atrapalhar a nossa vida. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas não imaginei que fosse tanto. Eu não imaginei que fosse tanto. Eu nunca vi... nunca é muito forte, né? Mas é inacreditável como o estagiário hoje mexeu valendo na fórmula para oferta de corridas. Inacreditável. Inacreditável. Hoje estava falando com um senhor, inclusive, sobre... Ele perguntou o que eu achava da regulamentação e tal. Eu sou a favor de algum tipo de normatização, sim, do nosso serviço. Porque para quem que a gente vai recorrer numa situação como essa de tamanha manipulação nas regras do jogo, né? Para quem que vai recorrer? É que nem tu reclamar o traficante que a droga tá batizada, por exemplo. Como é que tu vai reclamar que a droga tá batizada? Né? Ela é ilegal. Nosso serviço não é ilegal. A nossa atividade não é legal. Mas não tem regra nenhuma definida por ninguém. Os aplicativos fazem o que eles querem, sob o argumento de que nós, motoristas, não somos obrigados a nada. Daí acontece isso. Manda uma promoção que te enche os olhos quando tu recebe ela. 240 pila para 90 corrida, que delícia, né? Coisa linda, estagiário nos presenteando, nos reconhecendo, nos premiando. Que nada. Que nada. Quem acredita é louco. E muito pior para quem não recebeu essa missão. Eu tenho uma curiosidade, será que quem não recebeu essa missão teve ofertas da qualidade que eu tive hoje? Falo por mim. Eu acredito que sim. E esse cara que não recebeu tá pensando mais cedo desse conselho. Se tudo que faz Uber e faz 99 também não recebeu missão, não faça Uber essa semana, porque tu vai perder dinheiro. Eu, com muita sorte, quando receber os R$240 lá na quinta-feira, vou olhar a planilha da semana e talvez eu tenha feito a mesma coisa que se não tivesse recebido.
Talvez. Eu acho até que eu vou receber menos. Inacreditável. Amanhã não tem vídeo, tá? Amanhã é dia do churrasco dos guris. Pra quem tá ligado, pra quem se inscreveu, pra quem pagou. Vai ser uma honra trocar uma ideia, comer uma carne, tomar um trago contigo lá no campo, no Canarinho da Cachucha. Espero que tu tenha participado, que tu tenha, né, esteja nessa lista aí de confirmados. Já vi alguns que estão lá. Alguns eu já identifiquei. Mas se tu não teve oportunidade, fica pra uma próxima, né? Se tem compromisso, tem que correr atrás. E eu não poderia parar amanhã, eu confesso pra vocês. Sexta-feira eu me dei conta, puta que pariu. Eu não poderia perder de ganhar R$200 no dia de amanhã. Talvez é isso que eu vou faturar. Que hoje, agora são 9h05 da noite, eu fechei R$320 agora. Eu fiz 25 corridas. Só consegui fazer corrida curta perto, porque as longas é infazível, já falei isso antes, né? A longa é infazível, não teve nenhuma corrida de R$20 ou acima que eu pudesse fazer. Porque era pra rodar 15 km, 16 km, pra rodar em 40 minutos. Porque eu vou recuperar essa diferença na quinta-feira quando vier o bônus. Então, se eu for pensar líquido, isso aí vai me rendeu 220 pila. Né? Eu nem abasteci hoje, porque ontem eu abasteci no final do dia, quando já tinha parado. Então, na verdade, é um pelo outro, né? Mas eu gastei 100 pila antes de combustível. Eu não poderia, amanhã, nas minhas contas lá, eu não poderia abrir mão desse dia de trabalho, mas eu vou com muito prazer lá confraternizar com os colegas, com os amigos que vão comparecerem. Vai ser muito bom. Então eu espero a tua presença, tá? Então não vai ter vídeo amanhã. E me acompanha no Insta, talvez eu faça alguns stories e tal. Talvez não, farei alguma coisa lá, mostrarei bastidor, enfim, né? Mas vídeo aqui no YouTube não vai ter amanhã. Até porque eu tô numa sequência aí. Eu tinha prometido que ia fazer um dia sim, um dia não. Daí falei um dia, me encheram de mensagens reclamando e argumentando, com razão, né? O cara promete. Daí eu já gravei esse aqui, acho que é o 6º dia seguido desde que eu falei um. Então vou dar tempo, inclusive, pra tu colocar em dia. Outro dia teve um colega, a semana passada teve um colega que eu já peguei o hábito dele, né? Ele sempre vê os vídeos assim da semana inteira num dia só. Eu vejo por que eu sei isso, tá? Porque em algum dia da semana vem lá comentário deste colega em todos os vídeos da semana anterior. Normalmente com a hashtag, sinal que ele mostra, ele vai até o final e show de bola. Show de bola. Melhor que veja todos num dia só do que não veja nunca, né? Não tô reclamando que ele vê todos num dia só, não é isso. Não é isso, tá? Te acalma. Ele vê todos os dias, de repente é o dia que ele tira folga na minha cabeça. Hoje eu vou tirar folga, beleza, eu vou colocar em dia o diário de Uber. Ele vai lá ver todos os vídeos. Daí no dia que eu não gravei, foi segunda-feira passada, me encheu de osso. Mandou um monte de mensagem. Que falta de respeito, que não sei o que a gente aqui fica te esperando. E eu fiquei pensando, eu não respondi nada. Deixei ele falar sozinho. Só respondi, meu bruxo, não consegui e tal. E deixei ele se debater sozinho. Eu fiquei pensando, o cara vê todos os vídeos juntos, compilados num dia só. E daí no dia que eu não gravo, ele veio me xingar que eu não gravei. Qual a diferença que faz isso na vida dele? Nenhuma. Mas enfim, eu ainda preciso acertar isso aí. Eu não estou resolvido na minha cabeça com essa questão da frequência. Eu sei que eu preciso ter uma frequência, aquela coisa toda, mas eu não estou satisfeito com o resultado nos últimos meses. Eu acredito sim que eu estou gravando demais e muitas vezes os vídeos estão ficando desinteressantes, justamente pela alta oferta, né? Então a qualidade está caindo, o interesse está caindo e o reflexo é que o número de views despencou no último mês, né? Ou talvez o YouTube cansou de mim também e não está mais entregando os meus vídeos.
Já estou misturando um monte de assunto, não sei por que eu cheguei nesse ponto. Mas enfim, a situação então. Eu estou chegando aqui. Amanhã não tem vídeo, me acompanha no Insta, quarta-feira tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para tu deixar então no comentário, eu sabia que tu chegou até o final desse vídeo, é Barbatana. Repito, hashtag Barbatana. Entendedores entenderão.